Olá, pessoal, bom dia. Nosso grupo vai estar apresentando para vocês as principais células que estão envolvidas no trauma de face. Então, o trauma de face é uma condição que afeta milhares de pessoas e é a terceira maior causa de óbito no Brasil. Dentre as principais causas, a gente vai estar encontrando acidentes de trânsito esportivos, quedas e violência urbana. O principal grupo acometido por esse tipo de trauma são os jovens do sexo masculino. E as consequências daquele trauma vão estar diretamente ligadas ao vetor do impacto e ao grau do dano. Essa condição, ela vai estar causando diversos problemas em algumas partes do nosso corpo, entre elas os tecidos moles e a arcada dentária, e algumas outras estruturas que a gente vai estar citando logo à frente. Esse tipo de condição tem diversos tipos de tratamento, e aí vai estar dependendo do histórico do paciente e do grau do dano. Falando um pouco das estruturas ósseas mais acometidas no trauma de face, são os ossos nasais, geralmente também são mais comumente afetados por estar na região anterior da face e por ser um órgão mais proeminente. Em seguida, o osso zigomático, por ser um osso projetado, juntamente também com o arco zigomático, por ser um frágil osso e pela sua localidade também. A mandíbula, apesar de ser o osso mais pesado, ele é um arco, aberto, e ele também está localizado na região inferior da face. E ele tem um movimento de hiperextensão e hiperflexão da cabeça na hora do acidente. As fraturas dentárias ou dentoalveolares também são geralmente muito acometidas e geralmente têm perdas irreparáveis, que geralmente são afetadas também a sustentação, dos tecidos, dos dentes, então tem perdas irreparáveis tanto na hora do acidente ou até mesmo anos depois. Temos também os tecidos como estrutura acometida no trauma de face. E o que são tecidos? O tecido pode ser definido como um grupo de células semelhantes que atuam em conjunto para desempenhar uma determinada função no organismo. Temos aí 4 importantes tipos de tecidos na nossa face, sendo ele o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial é um tecido que ele tem as células bem coladinhas umas nas outras, que são chamadas de justas postas, e pouco material intercelular. E ele é um tecido de grande importância no nosso organismo, no nosso corpo. É um tecido de revestimento, ele reveste todo o nosso corpo, nossa pele, nossa parte externa. E também é um tecido responsável por formação de glândulas. O tecido conjuntivo, ele é diferente do epitelial, porque as células já vão estar mais espalhadas, mas um pouco mais distante. Mas ele tem como várias funções. Ele tem células de tipo variados, matriz extracelular abundante, e as fibras do tecido conjuntivo são as colágenas, reticulares e elásticas. Este tecido conjuntivo ele é bastante vascularizado. Ele é responsável por nutrir e oxigenar o tecido epitelial. Já o tecido muscular, ele tem como característica a capacidade de contração. Como o próprio nome diz, ele está nos músculos, sendo ele encontrado também no coração, que garante sua contração. Ele também é encontrado nos ossos, que garante a movimentação, e ligado aos órgãos, que garante a sua movimentação. Temos também o tecido nervoso, que é um tecido que é responsável por fornecer, gerar, transmitir
impulsos nervosos, sendo ele responsável pela nossa locomoção, responsável por garantir nossa memória e nossa fala. Ele recebe estímulos externos e internos do nosso corpo. Em momentos que a gente acomete algum tipo de trauma, esses tecidos são responsáveis por informar o nosso cérebro aquele momento que a gente sente a dor, que são enviados para o sistema nervoso. Agora eu vou dar ênfase no tecido ósseo, que foi de nossa escolha, pela sua grande importância em proteger os órgãos do corpo humano, pela sua sustentação, pela locomoção e por exercer uma grande relevância na integridade física de uma pessoa. A função de cada célula deste tecido, fazendo com que ele regenere, nos chamou grande atenção, fazendo com que preferíssemos dar ênfase neste. O tecido ósseo tem uma matriz extracelular com uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção orgânica é rica em colágeno e a porção inorgânica é rica em cálcio e fosfato. Os tipos principais de células ósseas são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, todos derivados da mesma linha de célula osteoprogenitora, que fazem parte da regeneração do tecido. Aqui são as células, os osteócitos e os osteoclastos, que foram feitos a partir do programa Paint 3D. A célula osteoclasto, ela se destaca-se por ser grande e apresentar vários núcleos, por serem ramificadas e móveis. Elas estão associadas à reabsorção do tecido destruído pelo trauma e remodelagem óssea. Estes são os osteócitos. Os osteócitos são os osteoblastos maduros, que incorporados à matriz óssea mineralizada e provavelmente participam da manutenção da integridade óssea, ou seja, a síntese e absorção. Quando ocorre uma fratura, é ele que repara o tecido lesado. A célula osteoprogenitora geralmente é considerada uma célula de repouso ou de reserva, que pode ser estimulada para se transformar em osteoblasto e produzir matriz óssea. Por isso, as células osteoprogenitora são importantes para o crescimento ósseo e reparação das fraturas. Os osteoblastos são responsáveis pela osteogênese, ou seja, pela síntese e secreção da matriz orgânica, além de armazenarem minerais e revestirem a maioria da superfície óssea. Quando em atividade, os osteoblastos se hipertrofiam e o núcleo, com nucleolevidente, se desloca para a extremidade mais distante da superfície óssea. São células jovens, com intensa atividade metabólica e responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Fazem a regeneração óssea após fraturas. Agora eu vou falar um pouco do aplicativo Paint 3D. É um aplicativo de criação que vem gratuitamente com o Windows 10 e foi projetado para ser simples. É fácil de manuseio e nisso dá para as pessoas liberarem sua criatividade tanto para projetos ou apenas diversão. Tem os pincéis. Dá para você escolher o tamanho, a forma do pincel e a cor. Tem as formas 2D. Dá para você escolher a espessura e a opacidade. Tem a forma 3D, que foi a que a gente utilizou para fazer as células. Tem adesivos, pode inserir textos, efeitos, opção de tela e tem a biblioteca 3D. E sua principal ferramenta é a opção 3D.
Essas são as referências que foram a base da nossa pesquisa, que foi a partir dela que descobrimos a função de cada célula do tecido ósseo, a importância dela na regeneração do tecido lesado e os ossos que são mais acometidos no trauma de face. Obrigada a todos pela atenção.